E aí, pessoal, beleza? A gente vai trabalhar um assunto que é muito presente nos diversos vestibulares, e isso foi uma das coisas positivas quando a gente trata de Enem, porque até então, antes do Enem, nem todos os vestibulares do país trabalhavam tal assunto. Claro, trabalhavam parcialmente alguns assuntos, mas não com essas variações de coisas que tem o assunto de estatística. Então, quando a gente começa a trabalhar com estatística, ele cabe fazer pesquisas. E nessas pesquisas, você começa a tomar o quê? Começa a fazer tomadas de decisões, organizar os dados para que você tome a melhor decisão possível. Então, quando você começa a usar essa estatística aí, você trabalha com dois tipos básicos. Uma chamada estatística descritiva. O que é que ela faz, pessoal? A descritiva, ela coleta os dados, organiza os dados e até mesmo tabela e coloca em gráficos. Quando está tudo organizado, você pode fazer alguns cálculos para tomar a decisão. E essa parte que você calcula e toma a decisão é chamada estatística inferencial. Beleza? Quando você começa a avançar com isso, existem alguns conceitos básicos. Quando a gente fala base, são conceitos mais simples que você pode ter, pode e deve armazenar. Um deles é o conceito de população. O que seria a ideia de população? É como se fosse o conjunto a ser estudado, o conjunto universo. Por exemplo, se eu quero fazer uma pesquisa sobre todos os estudantes de Pernambuco que vão prestar vestibular no final do ano, essa é a minha população. Claro que a população pode ampliar. Eu poderia falar de todos os vestibulandos do Brasil. Então, claro que esse conjunto universo seria maior. Mas para fazer uma pesquisa como essa, não é necessário eu perguntar todas as pessoas, todos os presentes. Eu posso pegar uma quantidade de pessoas que representam esse todo. Essa quantidade é chamada de amostra. É como se fosse um pedaço. É que nem eu vou fazer um exame e eu preciso fazer uma análise do meu sangue, e o estudo do meu sangue, que é a parte que é chamada de população ou conjunto universo. Mas para que eu faça esse estudo, eu preciso tirar todo o meu sangue? Não, né? A gente retira uma quantidade que representa, e essa quantidade é a amostra. Então, basicamente, numa linguagem tradicional, a população é como se fosse meu conjunto universo e a amostra um pedaço do conjunto universo, ou um pedaço da população. Então, quando você diz o que é que eu vou estudar, por exemplo, quero estudar os vestibulandos do país. Essa é a minha amostra. Desculpa, minha população. Reunir um grupo que representa essa quantidade. Aí sim é minha amostra. E eu quero estudar algumas coisas. Quero estudar se é negro ou branco, cor da pele, se é do sexo feminino ou masculino, a altura, renda familiar. Então, isso aí são variáveis. E essas variáveis você pode representar de várias maneiras, que elas podem ser chamadas de variáveis qualitativa, quando não está associada à quantidade, e variável quantitativa, quando ela está associada à quantidade. Como seria isso? A variável, ela, basicamente, ela se divide em qualitativa e quantitativa. E essa qualitativa também pode ser dada como ordinal, quando você consegue ordenar, ou nominal, quando você não consegue ordenar. Se eu trabalho com quantidades numéricas, aí eu posso trabalhar com uma quantidade discreta, quando eu só trabalho com números inteiros, e uma contínua, quando eu não trabalho com números inteiros. Pode ser números quebrados também. Me dê um exemplo aí, Kenji. Imagina que eu quero falar sobre instrução. Eu quero falar sobre ensino fundamental, médio e superior. Então, quando eu falo sobre ensino fundamental, médio e superior, eu trabalho com a qualidade. E eu consigo ordenar em termos de instrução. Então, essa parte aqui, essa instrução de ensino fundamental, você ordena, ó, médio, ensino superior. Ok?
Quando você pega nominal, você tem horas que você não consegue ordenar. Se estivesse falando cor da pele, e você fala sobre o amarelo, ou pardo, como amarelo, negro ou branco, você não consegue ordenar. Você pode preferir, é uma opção sua, mas você não vai me dizer que existe uma raça melhor do que a outra, uma cor da pele melhor do que outra, ou um é mais inteligente do que outro, porque é negro, amarelo ou branco, não importa. Então a gente não consegue ordenar. Já quando eu trabalho com variáveis quantitativas, o nome já diz tudo. Se eu trabalho com quantitativas discretas, que só são números inteiros. Por exemplo, eu quero saber o número de pessoas na família. Então, quando você começa a trabalhar com o número de pessoas na família, você sabe, 1, 2, 3, 4, e assim vai, trabalha com números inteiros. Já a variável quantitativa contínua, você não trabalha com números inteiros somente, você pode trabalhar com números quebrados. E uma das situações seria renda, por exemplo. Imagina que eu falo de renda, pessoas que ganham de R$ 1.300 a 1.400. Então, se eu tiver aqui, existe uma quantidade muito grande, 1.301, 1.301 reais e 32 centavos. Então, eu posso trabalhar com quantidades quebradas. Então, isso aqui é uma variável quantitativa chamada de contínua. Beleza? Espero que tenha entendido essa parte de variáveis e porque é extremamente importante. Quando você entende o que você pega, o que é que vai ser o estudo, que é a população, pegou uma representação, que é a amostra, sabe o que vai estudar, as variáveis, então você pode ordenar ou não. Quando elas podem ser ordenadas, aí você tem um rol. Esse rol ele pode ser crescente ou decrescente. O que seria isso? É a ordenação crescente ou decrescente. Então, são formas de ordenar. Se você não consegue ordenar, você também pode colocar em gráfico ou em tabelas, que é muito natural, certo? Então, quando você trabalha com a ordenação dos dados, imagina que eu fiz uma pesquisa aqui com 10 estudantes numa sala de aula, do ensino médio, terceiro ano, sobre sua idade. Se eu falar idade em anos completos, aí sim, a variável quantitativa, porque eu trabalho com quantidade, e nesse caso é discreta, porque eu não trabalho com 17,8 anos. Quando eu fiz a pesquisa, eu encontrei logo de cara um aluno de 19 anos, 3 de 18, 2 de 16 e 4 de 17. Se você observar esses dados, não estão ordenados, pessoal. Então, o que é que a gente faz? A gente pode fazer o rol, e o rol pode ser crescente ou decrescente. Se for crescente, o nome já diz tudo, é a ordenação do menor para o maior. Ok? Se for decrescente, aí é o contrário, é do maior para o menor. Então, ficaria a mesma coisa. Colocando do maior para o menor. Aqui seria um rol decrescente. Fechado? Beleza? Uma coisa importante quando você associa essa parte numérica é você verificar a amplitude dos dados. A amplitude dos dados nada mais seria que a variação do mínimo entre o mínimo e o máximo. Então, a maioridade possível é 19, a menoridade é 16, então a amplitude das idades figura em 3. Fechou aí? Então, se a pesquisa é maior normalmente, fica inviável você ordenar desse jeito, descrever todos os dados.
Então, a gente geralmente utiliza uma tabela de frequências. Então, imagina que eu pego um exemplo de uma outra pesquisa, uma tabela de pesquisa como essa, sobre o preço de computadores. Então, se eu faço uma pesquisa como essa, nossa, agora, sobre o preço de computadores, se você observar, o preço mais barato, claramente, é 2.000, e o mais caro, pelo que eu vejo, 2.600. Então, a amplitude do preço é de 2.600 menos 2.000, amplitude é de 600. Quando eu quero trabalhar uma tabela informando esses valores, posso fazer o seguinte, posso fazer lá de preço e uma frequência chamada frequência absoluta simples, que o pessoal simplesmente representa por frequência absoluta. Como seria isso? Imagina que eu faço uma tabela aqui e falo sobre o preço e essa frequência absoluta simples. A frequência absoluta nada mais seria, pessoal, do que você representar a quantidade de produtos do mesmo tipo. Então, se eu tenho um preço de 2.000, também tem um preço de 2.500 e tem um preço de 2.600. Se você analisar o preço de 2.000, quantos produtos custam 2.000? 3, 4, 5, 6 produtos. Então, R$ 2.000, 6 produtos. É a quantidade de vezes que ele frequenta. Se for 2.500, quantos? 1, 2, 3, 4 produtos. Se for 2.600, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 produtos. É assim que a gente faz. Fechado? Então, essa é a frequência absoluta simples e o preço de cada um. Existe um outro tipo de frequência também, que a gente chama de frequência absoluta acumulada. E a gente vai representar essa frequência absoluta acumulada. Deixa eu colocar aqui para ficar a legenda melhor. Assim, ó. Frequência absoluta acumulada. Então, quando eu pego essa frequência absoluta acumulada, o nome já diz tudo, ele vai acumulando. Então, até 2.000, eu tenho 6 produtos. Até 2.500, eu tenho 10 produtos. Até 2.600, eu tenho 18 produtos. Existe uma outra, que é chamada frequência relativa. Relativa simples. E quando você fala relativa, em relação ao todo. Então, frequência relativa simples. Como seria isso? É quanto tem em relação ao todo. Então, quando você olha aqui, eu tenho 6 produtos de 2.000, do total de quanto? De 18. Posso escrever 6 sobre 18. Claro que eu posso simplificar essa fração colocando um terço. Então, se você dividir, nesse caso vai dar uma dízima, né? Você pode dizer que é aproximadamente 33,33%.
São coisas que você pode colocar. Quando você pega, por exemplo, agora o de 2.500, são 4 produtos, no total de 18. Se eu simplificar por 2, dá 2 nonos. E claro, se você tentar fazer essa divisão, você vai obter exatamente isso aqui. Ó. Então, isso aqui vai ficar 22,2% aproximadamente. E, finalmente, quando você pega o produto de 2.600, eu tenho 8 produtos. É claro que se eu simplificar por 2, vai ficar 4 nonos. E se você fizer essa conta, vai dar aproximadamente 4,44%. Veja que ficou aproximado. Se você sair somando isso tudo aqui, dá perto de 100%, porque existe uma aproximação dos valores. E quando você avança com isso tudo, ao último tipo de frequência, você pode trabalhar com a frequência chamada relativa acumulada. Então, a frequência relativa acumulada não tem muito mistério, é simples. Então, você vai abreviando a frequência relativa acumulada. É a mesma coisa da frequência acumulada tradicional, sendo que é em relação ao todo. Ou seja, até 2.000 tem 6 produtos, diante de 18. Até 2.500 tem 10 produtos, diante de 18. E claro que até 2.600 tem todos os produtos, são 18 produtos, o total de 18, que é um inteiro ou 100%. Claro que essa última aqui tem que ser sempre 100%, porque o acumulado acumula tudo. Se eu pegar esses dados também, que já é com menos frequência agora no Enem, você pode também tabelar dados de forma agrupada. Como assim, Kins? Eu posso fazer uma análise de valores que eu posso tratar para vocês, que eu vou fazer isso agora. E quando a gente tem uma tabela, quando você quer fazer uma tabela com dados agrupados, a gente pode dizer que os dados são em classe, por exemplo. Imagina que eu tenho essa tabela das frequências das notas, né? Dos alunos de uma classe de 30 alunos. Claro que você sabe que a amplitude vai ser a variação entre o mínimo, nesse caso de 1, e até a maior nota 9,5. Então, a amplitude seria seria essa variação de 9,5 até 1, ou seja, 8,5. Tá? Então, quando eu pego essa amplitude, o que é que eu posso fazer? Eu poderia simplesmente dividir em faixas. Não entendi. Como assim? Se eu pego essa amplitude de 8,5, eu vou dividir normalmente em 5 faixas. Se eu pego 8,5 dividido por 5, isso aqui vai dar o quê? 1,7 o tamanho de cada faixa. Então, assim, coloca assim as notas. Aí eu vou começar de 1 até essa barra aqui vertical, ó. Tô vendo não, essa barrinha aqui, ó, essa parte vertical. De 1 até 2,7. Depois de 2,7, eu vou fazendo sempre nessa mesma faixa. A 4,4, porque o tamanho é de 1,7. Depois eu posso ir de 4,4 até 6,1. Depois de 6,1 até 7,8. Depois de 7,8 até 9,5. Essa barra aqui verticalizada, como eu tinha te falado aqui, significa que esse extremo está incluso. Então, 1 está incluso.
E a ausência dela aqui nesse caso significa que esse extremo está excluso. Claro que eu poderia representar assim, também poderia ser um intervalo de 1 a 2,7, representando por colchete, nesse caso aqui, aberto, ou parênteses, tá? Eu poderia ter feito isso, de 2,7 a 4,4, aqui de 4,4 até 6,1, depois de 6,1 até 7,8, e finalmente de 7,8 até 9,5. Podemos representar assim. Aí, se eu quiser trabalhar com a frequência, abreviando agora já absoluta simples, quantos tiveram essa nota? Então, se você olha de 1 a 2,7, vamos grifar aqui de azul, ó, 1 claro, 1,5, na primeira faixa 2,5 também, e aqui parou. Na segunda faixa não, na terceira faixa tem um 2. Então, tenho 4 notas nesse intervalo. De 2,7 a 4,4, vou pintar agora de rosa. Então, na primeira faixa, de 2,7 a 4,4, entro 4, entro 3. Na segunda faixa, nada. Na terceira faixa, entro 3 e entro 4. Coincidentemente, também foram 4 alunos. Pintando agora de verde, a quarta faixa de 4,4 a 6,1. Então, primeiro aqui, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Até agora foi a faixa que mais figurou gente. Até agora é chamado classe modal, faixa modal, tá? De 6,1 a 7,8, vou pintar de laranja. De 6,1 até 7,8, e do 7, 1, 2, 3, 4. Quando você dá continuidade aqui, 5 e só. E graças a Deus, a última faixa. Espera aí. Eu poderia tratar de 7,8 a 9,5, tá? De 7,8 a 9,5 são todos que faltaram. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, essa é a faixa modal. Se nós quiséssemos falar de frequência acumulada, ou absolutamente acumulada, nós iríamos somando. Então, na primeira faixa, até a primeira faixa nós temos, deixa eu somar, tem algum erro aqui, porque eu contabilizei, se você observar, 4 mais 4, 8, com 7, 15, 29, são 30 alunos. Então, aqui, acho que faltou um, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sim, faltou também comentar que nessa última faixa o 9,5 está incluso. Então, você pode botar os dois extremos inclusos, como eu coloquei. Então, aqui são 10. Agora sim. A frequência acumulada até a primeira faixa eu tenho 4 pessoas. Até a segunda faixa eu tenho 8 pessoas. Até a terceira faixa eu tenho 15 pessoas. Até a quarta faixa eu tenho 20 pessoas. Até a quinta, 30 pessoas. Nós podemos escrever desse jeito. E além disso, quando você pega agora a frequência absoluta ou frequência relativa simples, que na mesma ideia, frequência relativa é quando tem relação ao todo. Simples é porque é em relação à porcentagem. Então, poderia ter 4
do total de 30. Claro que ele pode simplificar, ou então até mesmo pode escrever na forma de fração. Aqui, coincidentemente, também tem 4 do total de 30, 7 do total de 30, 5 do total de 30 e 10 do total de 30. Claro que eu posso escrever isso aqui um terço, um sexto, 2 quinzeavos e 2 quinzeavos, ou então eu posso até escrever na forma de fração ou percentual, aproximadamente 33%, 33,33% seria uma possibilidade. E por último, a frequência relativa acumulada, a relativa em relação ao todo, e a acumulada está acumulando. Então aqui eu tenho 4 do total de 30 de novo, mas até aqui eu tenho 8 do total de 30. Até aqui eu tenho 15 do total de 30. Posso colocar 50%, ou um meio. Até aqui eu tenho 20 do total de 30, ou 2 terços. E aqui eu tenho 30 do total de 30, que é um inteiro ou 100%. Então, geralmente, quando você faz faixas, você divide em 5 faixas. Se a quantidade de termos for muito grande, normalmente ele indica a quantidade de faixas que você tem que obter. Ou então, por exemplo, se eu tiver 100 termos, é muito comum de usar raiz quadrada. Se eu pegar a raiz quadrada de 100, eu divido em 10 faixas, é uma possibilidade. Mas normalmente o texto te diz em quantas faixas ele quer dividir. Beleza? A faixa modal, a moda, é o dado mais utilizado. Então, se você observar qual é a classe modal, a classe foi aquela que mais apareceu gente. Então, no caso, de 7,8 a 9,5. Falando disso aí, para que a gente entenda bem direitinho, vamos fazer alguma aplicação. Vai ver que é uma bobagem. A questão ele diz o seguinte: para avaliar o consumo de água de um bairro, considerou-se uma amostra de 25 residências, cujo consumo em certo mês em metros cúbicos foi de quanto? Então, a distribuição das 25 residências estão aqui. Distribuiremos esses dados em 5 classes de igual amplitude e calcularemos sua frequência absoluta e relativa de cada classe. Para que eu ache a verificação da amplitude de cada classe, tem que analisar primeiro os valores mínimos e máximos. O máximo é 46 e o mínimo é 6. A amplitude total, 46 menos 6, 40. Então, a amplitude de cada classe é você pega 40 e divide pelo número de classes. Então, a amplitude é igual a 8. Então, se a amplitude é igual a 8, aqui esse intervalo vai sair de 6, mais 8 vai até 14. Esse outro vai de 14, mais 8 vai até 22. Esse outro vai de 22, mais 8 até 30. Esse outro vai de 30, mais 8 até 38. E outro de 38, mais 8, 46. Veja que nesse caso aqui, esse último intervalo, os dois extremos estão inclusos, né? Se eu verificar a frequência 1F1, de 6 a 14, eu vou fazer de rosa. De 6 a 14 na primeira linha não tem. Na segunda linha, de 6 a 14 também não tem. Na terceira linha tem 1. Na quarta linha tem outro 2. Na quinta linha tem mais 2. Então, de 6 a 14 tem frequência 4. O texto pede a amplitude, que no caso de cada classe, que no caso é 8, adicionado a F2 e F5. Então, a frequência da segunda classe, que vai variar de 14 a 22, pessoal, vou pintar de azul, ó, de 14 a 22, na primeira linha tem 3, na segunda linha não tem ninguém, na terceira linha tem 18, na quarta linha 14,6 e na quinta linha 19,2, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou seja, são 6 pessoas frequentes aqui. Já F5 é a quantidade de pessoas que está na quinta faixa,
que no caso, quando você olha, de 38 a 46. Se eu fizer isso aqui de verde, de 38 a 46, entrou aqui na primeira linha 46, na segunda linha 45, na terceira linha 38,1, na quarta linha 42,6, na quinta linha 41,7. Então a frequência relativa 2, 3, 4, 5. Esse é o F5. Quando ele pergunta a frequência absoluta do 1, é 4 do total de 25. Claro, se eu dividir isso aqui vai dar 16%, o 0,16. Da outra é 6 do total de 25. 6 do total de 25 eu posso escrever na forma de fração. Vou escrever que vale 24%. Isso aqui 5 do total de 25. 5 do total de 25 equivale a 1/5. Que no caso equivale a 20%. Quando você analisa, ele pergunta a frequência, a soma da amplitude de cada classe, que é 8, mais a frequência 2, que é 6, mais a frequência 5, que é 5. Quando eu somo isso tudo, dá 19. Então só pode ser até agora letras B, D e E. E, dentre as alternativas finais, ele quer saber a frequência 5. F5 é a frequência relativa, que é 20%. Então só tem como opção letra B de Brasil. Fechou aí? Vamos embora. Uma nova relação que você pode ter sobre matrizes, na verdade, uma nova nessa abordagem que nós estamos dando, pessoal, essa parte de matriz transposta. Então, a matriz transposta de uma matriz A, ela é simbolizada por A elevado a T. E numa linguagem mais popular possível, o que é que significa? Transformar o que é linha e transforma em coluna. Então, por exemplo, se a primeira linha é 6, menos 3 e 8, ela vai se transformar em primeira coluna. Se a segunda linha é ABC, ela se transforma em segunda coluna. Com isso, a ordem dela muda. O que era linha vira coluna, o que é coluna vira linha. O único jeito de você não mudar a ordem de uma matriz transposta, a de uma matriz para a sua transposta, é se elas forem quadradas, certo? Então, imagina que eu tenho uma matriz ordinária aqui, quando eu digo ordinária, é uma matriz qualquer, B. E se eu digo para você que a matriz é simbolizada por menos 1, 0, meio e raiz de 3, a sua transposta é B elevado a T, e essa primeira linha, que é menos 1, 0, vai se transformar em primeira coluna. A segunda linha, que é 1 meio raiz de 3, vai se transformar em segunda coluna. É assim que nós transformamos. Fechado? De boa? Então, claro que se eu aplicar a transposta novamente dessa matriz, aí volta para a original. Um exemplo 3 que ele afirma nesse texto é o seguinte: num livro muito velho e em péssimo estado de conservação, Maria notou que existia um exercício, uma matriz 3 por 3 rasurada, e dessa matriz aqui, na qual se podia ler apenas os 3 elementos indicados em M. No enunciado do exercício, constava que a matriz M era igual à sua transposta, e que a soma de todos os elementos de cada linha era igual à soma dos elementos da diagonal principal. O valor dessa soma qual seria? Então, se isso aqui é uma matriz, eu poderia até nomear x, y, z, w, p, q. E se eu pego essa matriz M, pessoal, se é igual à sua transposta, então vou aplicar a transposta. A transposta M é elevada a T. Então, o que é que o cara faz? O cara pega a primeira linha, transforma na primeira coluna. Então, a primeira coluna vai ser x, 1y. O cara pega a segunda linha, ZWS, ZW5, na verdade. Se transforma em segunda coluna, ZW5. E o cara pega a terceira linha, que é 3PQ,
e se transforma em terceira coluna. Como a matriz é igual à sua transposta, a gente pode igualar. E quando isso ocorre, a gente chama de matriz simétrica. Uma matriz é chamada simétrica quando ela foi igual à sua transposta. Associando aqui, ó, x claramente é igual a x, então 1 vai ser igual a z. Eu já sei que z é igual a 1. Também sei que y vai ser igual a 3. Analisando ainda mais, z é igual a 1, w é igual a w e 5 é igual a p. 5 é igual a p, 3 é igual a y, nós já sabíamos, p é igual a 5 e q é igual a q. Reescrevendo essa matriz até agora, a matriz M seria desse tipo, pessoal. Ó. X, 1, Y, no caso Y é 3. Depois Z, que é 1, W, 5. 3, P, no caso, que é 5. E essa é a matriz. Ele afirma que cada linha, os 3 elementos indicados em M no enunciado, e que a soma dos elementos, aqui, ó, de cada linha, era igual à soma dos elementos da diagonal principal. Então, essa linha, x mais 1 mais 3, x mais 4, é igual a essa diagonal principal. Escrever aqui x mais 4, é igual a x mais w mais q. Da mesma forma, essa linha, 1 mais w mais 5, é igual a x mais w mais q. E da mesma maneira, 3 mais 5 mais q é igual a x mais w mais q. Ou você escreve desse jeito, ou então se você achar melhor, você escreve que x mais w mais q é igual a x mais 4. Você sabe que x mais w mais q é igual a 1 mais w mais 5, ou seja, w mais 6. E também você sabe que x mais w mais q é igual a 8 mais q. Ele pode resolver o sistema. Se você, por exemplo, aqui nessa primeira igualdade, x é um termo comum dos dois membros, aqui eu consigo concluir w mais q é igual a 4. Aqui, w dos dois lados, então x mais q é igual a 6. De forma análoga, q dos dois lados, x mais w igual a 8. O que ele pede é a soma dos elementos de cada linha, que é igual à soma dos elementos da diagonal principal. Então, se ele quer x mais w mais q, eu poderia pegar essas 3 igualdades que estão aí, poderia somar tudo, pessoal. Se eu somo tudo, eu tenho x mais x, 2x, w mais w, 2w, q mais q, 2q. Se eu somei todo o meu primeiro membro, vou somar o segundo. 8 mais 6, 14, com 4, 18. Se eu dividir todo mundo por 2, x mais w mais q é igual a 9. Era isso que eu queria. A soma deles, que é 9. Com isso, a resposta, letra A de aprovado. Da mesma forma que você pode fazer igualdade de matriz, você pode fazer operações. E dentre as operações de matrizes que a gente tem, uma delas é a adição, a outra delas é a subtração, e por enquanto ele vai ficar nela. Quando você soma matrizes, primeiro subtrai matrizes, as matrizes têm que ser absolutamente da mesma ordem. Então, se você observar que tem 2 linhas e 3 colunas, então a matriz 2 por 3. Essa aqui, 2 linhas e 3 colunas, novamente uma 2 por 3. E quando eu somo, também uma 2 por 3. Como a gente faz? A gente pega cada elemento de uma linha e soma com o correspondente da outra. Todo elemento de uma matriz correspondente da outra. Então, esse aqui é o A11, aqui é o A11, e a soma deles vai dar o A1 do resultado. 6 com 3 deu 9. Quando você continua, você observa que esse cara aqui é o A12, esse é o A12,
E quando eu somo esses dois resultados, vai dar um 2 da segunda. Então, 2 com menos 3 dá menos 1. Quando você olha esse cara aqui, esse cara é o A13. Opa, A13. Aqui é o A13, que quando somados vai dar 8, é um A13 da segunda. E você vai fazer isso com todas elas aqui, ó. A21 com A21, menos 1 com 2 dá 1. Mais uma vez, poderia fazer A22 com A22 dá menos 4. E por último, o A23 com A23 dá 3 mais 3, 6. Ou seja, quando eu somo ou subtraio duas matrizes da mesma ordem, vai resultar uma na mesma ordem. Cada elemento de uma matriz vai adicionar com um da mesma posição. Por isso que ambos têm que ter a mesma ordem, tanto na soma de matrizes quanto na subtração. Se eu quiser multiplicar um número por uma matriz, é fácil, você distribui. Por exemplo, imagina que eu tenho essa matriz A, e se eu quero a matriz 3A, aqui eu tenho que apagar, ó. Beleza? Vou botar aqui destaque 3A. Então, o que é que significa? Pegar cada elemento dessa matriz e multiplicar por 3. 3 vezes 6, 18. Menos 2, 24 e 12. Quem é A sobre 2? A sobre 2 é pegar cada matriz e multiplicar por 1/2, cada elemento da matriz. Então, 6 vezes 1/2 dá 3. Menos 4 vezes 1/2 dá menos 2. 8 vezes 1/2 deu 4. 4 vezes 1/2 deu 2. É assim que a gente faz. Fechado? A única coisa que é diferente é o produto de matrizes, que realmente tem uma complicação específica por causa da sua variação. Como seria? Essa matriz aqui, A, é uma matriz de que ordem? É uma 2 por 3. Veja que ela tem duas linhas, 3 colunas. Essa matriz B é uma matriz 3 por 3. Para que eu faça A vezes B, tem que acontecer isso, ó. O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linha da segunda. Se isso não for igual, não tem produto. Então, eu vou multiplicar porque são iguais. E como a gente multiplica aqui? Eu vou escrever aqui, ó. Essa multiplicação, a primeira vez que eu vi, eu me aperriei, mas quando você verificar, vai ver que é uma besteira. Uma relação, não tem mistério. A única diferença é que você vai pegar linhas e multiplicar por coluna. Então, linha com coluna. Quando você pega a linha com coluna, pessoal, como é que vai ficar? Aqui, ó. Primeiro elemento da linha, que é 1, com o primeiro da coluna. 1 vezes 1. Mais. Segundo elemento da linha, que é 2, com o segundo elemento da coluna. 2 vezes 2. Mais. Terceiro elemento da linha, que é 3, com o terceiro da coluna. 3 vezes 2. Peguei essa linha, cada elemento da linha, porque por todos os elementos da coluna, mas tem que ficar atento. É primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Vou pegar de novo, tá? Essa linha por essa coluna. Eita, aqui. E a ideia é absolutamente a mesma. Primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna, 1 vezes 0. Mais. Segundo elemento da linha, que é 2, com o segundo da coluna, 2 vezes menos 1. Terceiro elemento da linha, que é 3, com o terceiro da coluna, 3 vezes 1. E como existem mais colunas, você continua. E a gente vai firme e forte. Aqui, ó. Primeiro elemento da linha, que é 1, com o primeiro da coluna, 1 vezes 1. Mais. Segundo elemento da linha, que é 2, com o segundo da coluna,
2 vezes 1, mais terceiro elemento da linha, que é 3, com o terceiro da coluna, 3 vezes 0. Fechou porque não tem mais coluna. Peguei essa linha, multipliquei por todas as colunas. Vou fazer a mesma coisa com a outra linha. Tem que fazer com todas, quem já adivinhou, o pessoal não tem como pular. Então aqui, ó. Primeiro elemento da linha, menos 1 com o primeiro da coluna. Menos 1 vezes 1. Mais. Segundo elemento da linha com o segundo da coluna. 3 vezes 2. E se você observa, é sempre primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Você não vê primeiro com segundo ou primeiro com terceiro. É primeiro com primeiro. Terceiro elemento da linha é menos 2, com o terceiro da coluna, que é 2. Menos 2 vezes 2. E agora, vou dar continuidade. Linha por coluna de novo. Quando você faz linha por coluna de novo, primeiro elemento da linha é menos 1. O primeiro da coluna, menos 1 vezes 0. Mais. Segundo elemento da linha, que é 3. Com o segundo da coluna, 3 vezes menos 1. Terceiro elemento da linha, que é menos 2, com o terceiro da coluna, menos 2 vezes 1. Finalmente, o que é que eu posso fazer? Primeiro elemento da linha, que é menos 1, com o primeiro da coluna, menos 1 vezes 1. Segundo elemento da linha, que é 3, com o segundo da coluna, 3 vezes 1. Terceiro elemento da linha, que é menos 2, com o terceiro da coluna, menos 2 vezes 0. Quando você faz essa operação agora, vai dar a minha matriz. Primeiro multiplicando, então aqui deu 1. Com 4 deu 5. 5 com 6 deu 11. De forma idêntica, zerou. Menos 2 com 3 dá mais 1. 1 mais 2, 3. 6 com menos 4 deu 2. Com menos 1 deu 1. Zerou. Desculpa. Zerou. Menos 3 com menos 2 deu menos 5. 3. Aqui vai zerar, né? Porque menos 2 vezes 0. E por 3 com menos 1 deu 2. Veja que o resultado, quando você faz o produto, é o que sobra, uma 2 por 3. Então, toda vez você só consegue fazer produto de matrizes, primeiro, qual a premissa? O número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Se não for, não tem multiplicação. Quando for igual, na multiplicação o resultado vai ser o que sobrou. Uma 2 por 3. Com isso, a gente faz um problema muito aplicável, tá? Contextualizado. Essa parte criptográfica ela é muito antiga, vem desde a época dos romanos. Então, vamos embora trabalhar esse problema. As mensagens entre duas agências de espionagem, Gama e Rapa, são trocadas usando uma linguagem de códigos, onde cada número inteiro, entre 0 e 25, representa uma letra, conforme mostra a tabela. A agência Gama enviou para a Rapa o nome de um espião, codificado na matriz A. E para decodificar uma palavra de 5 letras, dada por uma matriz A de ordem 5 por 1, veja que são 5 linhas em uma coluna, formada por inteiros entre 0 e 25, deve-se multiplicá-la pela matriz conversão. Usando essa tabela dada, converter os números em letras. Utilizando esse processo, conclui-se que o nome do espião. Então, ele quer que você multiplique a matriz A, é uma matriz de 5 linhas por uma coluna, por essa matriz C, que se você contabilizar, é uma matriz que tem 5 linhas
e 5 colunas, é uma matriz quadrada. Ok? Então, quando você pega essa matriz e vai multiplicar pela matriz conversão, você tem que saber que não adianta eu tentar multiplicar A vezes C, porque A é 5 por 1 e C é 5 por 5. Não são iguais. O que você vai ter que fazer é C multiplicar por A, porque C é 5 por 5 e é 5 por 1. Aí eu consigo multiplicar. Quando eu pego essa matriz C, e é justamente dada por esses valores, e se eu for multiplicar pela matriz A, vou arrastar um pouquinho para cá, 0,2,0,03. Vou pegar essa matriz C, multiplicar pela matriz A. E lá vamos. Linha por coluna. Primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna, 1 vezes 11 deu 11, mais. Segundo elemento da linha com o segundo da coluna, 9 vezes 1 deu 9, mais. Terceiro elemento da linha com o terceiro da coluna vai zerar. Quarto elemento da linha com o quarto da coluna também vai zerar. Quinto elemento da linha com o quinto da coluna também vai zerar. Então, vou colocar um zero aqui, fechou, que não tem mais coluna. Vou fazer a mesma coisa, vou pegar essa segunda linha e vou multiplicar por essa coluna. O primeiro elemento da linha, com o primeiro da coluna, 0 vezes 11 vai zerar. Segundo elemento da linha, que é 3, vezes o segundo elemento da coluna, 3 vezes 1 vai dar 3. Terceiro elemento da linha, que é 5, com o terceiro da coluna, 5 vezes 0 vai zerar. Quarto elemento da linha, que é 20, com o quarto da coluna, 20 vezes 0 vai zerar. Quinto elemento da linha, com o quinto da coluna, 2 vezes 2 dá 4. E a gente vai fazendo isso com todas as linhas e colunas. Primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna vai zerou. Segundo elemento da linha com o segundo da coluna também zerou. Terceiro elemento da linha, que é 0, com o terceiro da coluna, zerou. Quarto elemento da linha com o quarto da coluna também zero. Quinto elemento da linha com o quinto da coluna, 7 vezes 2, 14. Finalmente, quarto elemento da linha, quarta linha com a primeira coluna. Primeiro elemento da linha com o primeiro da coluna, zerou. Segundo elemento da linha com o segundo da coluna, deu 1 vezes 1, deu 1. Terceiro elemento da linha é 0, com o terceiro da coluna, zerou. Quarto elemento da linha com o quarto elemento da coluna. Quinto elemento da linha com o quinto da coluna, vai dar 0. E, finalmente, eu poderia pegar a última linha com a coluna. Primeiro da linha com o primeiro da coluna, 0 vezes 11 vai zerar. Segundo da linha, que é 2, com o segundo da coluna, é 2 vezes 1. Terceiro elemento da linha, que é 0, com o terceiro da coluna, vai zerar. Quarto elemento da linha, com o quarto da coluna, vai zerar. E quinto elemento da linha, com o quinto da coluna. 3 vezes 2, 6. Quando você organiza, aqui você tem 20. Aqui eu tenho 7, 14, 1 e 8. Quando ele vai na tabela, o 20 equivale a R. O 7, se você analisar, equivale ao A. O 14, cadê tu, 14? 14 equivale a N. Certamente, o N, o O, equivale a 1. E, finalmente, o N, e o espião é Ramon. Letra é de escola. E nessa continuidade, a gente vai falar das medidas de tendência central, que são de extrema importância, tá? Como médias, em geral, mediana, e vai fazer suas aplicações também com as medidas de dispersão. Fechado? Vamos dar continuidade.